Porque essas duas virtudes, amor e perdão, são que fortalecem os relacionamentos. Também, essas pessoas, por falta de identidade, elas procuram a se satisfazer por coisas materiais, coisas deste mundo. E esta procura passa a ser uma procura tão incessante que torna elas dependentes das coisas temporais. Busca por satisfação de preencher a alma e um vazio. A ausência de salvação faz com que as pessoas também se sintam culpadas, porque o pecado gera neles a culpa. E eles acham que para a própria vida dele não tem mais jeito. E esta culpa lhe corrói por dentro, ao ponto de eles tirarem a sua própria vida. Eles acham que não tem mais jeito para a sua vida, não tem mais perdão. Esta culpa impede de eles sentir o perdão de Deus. E desta forma, também eles não têm mais esperança no amanhã. Porque o homem, afastado de Deus, longe da presença de Deus, a ausência da salvação, faz com que o homem não tenha esperança do amanhã. Essas lacunas mencionadas aqui são causas ou consequências naturais da separação do homem para com o Criador. Mas a salvação por meio de Cristo é apresentada como uma solução para a carência, restaurando o homem, ou a comunhão do homem para com Deus. Vejam, essas lacunas refletem justamente a necessidade que o homem tem da salvação em Cristo Jesus. Mas a sociedade prega soluções. Porque quando o homem ele se sente, muitas das vezes, a ausência de Deus na vida dele, de algo maior, profundo, há um vazio existencial, ele procura preencher esse vazio com coisas deste mundo, que com o sistema do mundo lhe oferece. Há um conjunto de conceitos filosóficos, religiosidade, cultura, que faz com que o homem a procure para preencher o seu vazio. São tentativas inúteis ou inútil de preencher a lacuna que só Deus pode preencher na vida do homem. Então essas calamidades ou lacunas existenciais na vida do homem faz com que eu gere uma desintegração familiar e social. Mas as ideologias, as filosofias mundanas, elas pregam que a liberdade restrita e relativizam os valores, principalmente da família. É por isso que há uma desintegração familiar. O homem se encontra longe de Deus e não consegue viver um relacionamento ajustado pela palavra de Deus, valores que Deus instituiu, que Deus deixou para nós. Há também uma corrupção moral e o relativismo ético. É só olhar na sociedade. Há conflitos, guerras. A sociedade não se entende. E é preciso ainda, pelas filosofias ou ideologias políticas,
prometendo utopias, ou seja, algo, coisa inalcançável, que muitas das vezes se torna depois leis que vêm a oprimir mais ainda o povo. Há também um conflito interno, faz com que essas pessoas elas andem totalmente tristes, depressivas. E é só nós observarmos, meus irmãos, nos dias de hoje que nós vivemos, há um alto índice de pessoas depressivas, doentes emocionalmente, intelectualmente, justamente por falta da salvação, de reconhecer que precisa da salvação. Eu quero, nesta noite, dizer que há um grito de socorro. Há um grito de socorro por parte dessa sociedade que estão doentes, sentindo dor por estar longe de Jesus. Esse grito de socorro está semelhante àquele carcereiro lá em Filipos, diante de Paulo, quando disse: o que devo fazer para ser salvo? E nós, assim como Paulo, pela sua palavra, a palavra de Deus, dizer para ele: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Precisamos pregar a palavra de Deus, mostrar para eles que só Jesus pode transformar a sua vida. Porque essas ideologias, filosofias, essa cultura, ou seja, esse conceito de crença que a sociedade cria para preencher ou substituir a ausência de Deus na vida do homem, ela é ineficaz. Por quê? Porque ela não transforma o coração humano, porque ela não reconcilia o homem para com Deus, e ela não oferece a esperança do amanhã, de uma vida eterna. Apenas a salvação é oferecida por Cristo, e ela transforma o coração, quer novamente, e restaura a comunhão com Deus. E a única capaz de preencher essas lacunas com vida, com esperança e com as verdades absolutas que o Senhor nos deixou, que é a sua palavra. Vejam bem, isso nos leva a uma outra verdade absoluta. Atos do capítulo 4 e o versículo 12 diz: Pedro, diante do Sinédrio, que era um conselho político e religioso daquela época, ele declara: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Precisamos ratificar esta verdade. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nenhuma religião, obra humana ou filosofias pode proporcionar essa reconciliação com Deus. Somente Cristo, somente nele há perdão de pecado, justificação e vida eterna. Desta forma, qualquer tentativa humana de alcançar a salvação, seja por obra, é inútil.
É que o profeta Isaías já declarou no capítulo 64, versículo 6, ele diz que as nossas obras, por mais justa que ela seja, e esta palavra justa quer dizer aquilo que é correto, ou seja, por mais que nós buscamos a fazer aquilo que é correto aos nossos olhos, mas diante de Deus não passa de trapos de imundícias. Mas Deus nos mostrou o quanto Ele nos ama. Cristo morreu por nós, ainda nós vivemos no pecado, e agora que somos aceitos por Ele, por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo que ainda ficaremos livres por meio dele do castigo futuro. Eu quero te dizer nesta noite, Cristo, Ele não é apenas, ou Ele não apenas te oferece a salvação, mas Ele é também o poder de viver de uma forma transformada. Vou repetir. Cristo, Ele não apenas te oferece a salvação, mas Ele também te dá o poder, através da sua palavra, do seu Espírito, de nós possamos viver nele uma vida totalmente piedosa, transformada. Porque Cristo, Ele não é apenas o Salvador, mas Ele é o fundamento, Ele é a essência de uma vida salva. Cristo não apenas nos salva, mas Ele conduz a nossa vida na salvação. Quando nós o aceitamos, nós vivemos nele, se movemos por ele, andamos por ele, vivemos por ele. E é por isso que nele encontramos sentido para a nossa vida. É por isso que nele encontramos paz. É por isso que nele encontramos graça para viver. É por isso que em Cristo nós estamos aqui reunidos, juntos, vivendo o mesmo propósito, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Enquanto os relacionamentos do mundo há conflitos, divergências, guerras, imoralidades, mas em Cristo nós vivemos a paz, o gozo, o prazer, a bênção, o amor, um para com os outros. E este amor é um amor incondicional. Enquanto o mundo não entende que precisa da salvação, nós já o glorificamos porque já fomos alcançados por Ele. Enquanto o mundo não entende que precisa adorar a Deus, nós já nutrimos esse relacionamento, esta comunhão pautada na gratidão, porque Ele nos resgatou lá deste mundo. E nós estamos aqui lhe adorando, servindo na beleza da sua santidade. O Evangelho, ele restaura os relacionamentos entre Deus e o homem que foi rompido pelo pecado. Não adianta buscar em crenças do mundo, não adianta buscar em outra porta, em outro caminho. A paz, a salvação, a justificação, a transformação de vida, a vida eterna, a esperança é só Jesus. Como nós vimos, só basta nós crer nele, só basta nós acreditarmos nele, só basta nós servirmos a ele. E assim